Olá, meus queridos, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo, então, ainda na teoria geral dos recursos, estamos estudando sobre os efeitos dos recursos, maravilha? Então, veja aqui, um dos efeitos que nós ainda não estudamos é justamente o efeito regressivo, efeito diferido, efeito iterativo. O que ele faz, né? Então, alguns recursos, vejam, não são todos os recursos. Alguns recursos, eles são dotados desse efeito regressivo, que faz com que o próprio magistrado que prolatou a decisão, objeto do recurso, ele se retrate, ele exerça um juízo de retratação. Então, o que acontece? O juiz que prolatou a decisão, que prolatou a sentença, nós já sabemos que ele é o juízo a quo. Perfeito? Então, você interpõe o recurso no juízo a quo e esse juízo ele encaminha para a apreciação ao juízo de quem? Ao tribunal, o respectivo recurso. Então, primeiro eu ingresso com recurso no primeiro grau, juízo a quo, e esse juízo a quo, ele faz o recurso subir para o segundo grau, que é o juízo de quem? Perfeito? Claro, aqui, no nosso caso, estamos tratando da regra. Vamos deixar de fora aquela competência originária dos tribunais para processo e julgamento. Perfeito? E aí, veja que esse juízo de retratação, esse efeito regressivo, diferido, ocorre justamente no momento em que o magistrado, o juízo a quo, o responsável pela decisão recorrida, ele se retrate. Então, ele recebe o recurso em sentido estrito, por exemplo. E aí, naquele momento em que ele recebe, antes dele fazer subir esse recurso, ele mesmo se retrata. Então, a retratação, ela ocorre antes da remessa do recurso para o juízo de quem? Veja, apenas alguns recursos são dotados desse requisito, desse efeito: recurso em sentido estrito, carta testemunhável e agravo em execução. Nas provas, eles gostam muito de colocar a apelação de sentença penal condenatória, e aí eles atribuem esse efeito regressivo, perfeito, para o recurso de apelação. Falso. A apelação, ela não possui efeito regressivo. Perfeito? Somente nós temos, portanto, rese, carta testemunhável e agravo em execução. E aí, veja, artigo 589 trata do rese. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Como assim? Bom, eu tenho uma decisão que é passível de recurso em sentido estrito. Perfeito? A gente vai ver depois os requisitos. Vamos estudar os recursos, cada um detalhadamente. O que acontece? Bom, quem está inconformado com a decisão, ele interpõe o rese. Vamos supor que no nosso exemplo foi o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Perfeito? O que acontece? O Ministério Público, ele vai interpor o recurso no juízo a quo, no juízo que prolatou a decisão. Mas veja, o MP interpõe um recurso para o juízo a quo. Esse juízo a quo, quando ele recebe esse recurso, o que ele vai fazer? Ele vai intimar a outra parte para apresentar as contrarrazões de recurso, é óbvio. Então, ele vai intimar aqui a parte ré
para falar sobre esse rese que foi interposto pelo Ministério Público, claro. Então, antes do juízo aquó fazer esse recurso subir para o tribunal, ele precisa primeiro encartar, anexar as razões e as contrarrazões daquilo que se discute. Então, ele recebeu o rese, intimou o réu para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito, óbvio, porque a parte ré, no nosso exemplo, que ganhou, ela quer manter esse ganho dela. Então, é claro que ela vai exercer o contraditório e a ampla defesa em cima desse recurso em sentido estrito, justamente para que a decisão que a favoreceu, que está sendo objeto de recurso, seja mantida. Depois disso, o juízo aquó, depois de ter o rese e as contrarrazões de recurso em sentido estrito apresentadas pela outra parte, aí sim, ele vai poder realizar esse efeito regressivo. Perfeito? Então, esse é o teor do efeito regressivo aqui no recurso em sentido estrito. Tudo bem? E aí, veja, 643... cuida da carta testemunhável. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto dos artigos 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. A gente vai estudar daqui a pouco que a carta testemunhável, ela, na verdade, é utilizada para destrancar alguns recursos que são travados. Então, interpus recurso em sentido estrito. O juízo quedou-se inerte ou não analisou devidamente os requisitos. Eu meto uma carta testemunhável em cima disso. A gente vai aprender depois como é que ela funciona. Mas veja, quando eu meto uma carta testemunhável em cima desse rese que está travado, o juiz que travou o rese pode se retratar e resolver isso dentro da carta testemunhável. Então, ele vai falar, não, realmente eu vou receber o recurso em sentido estrito. Então, veja que ela também, a carta testemunhável, justamente por estar vinculada, na maioria das vezes, ao recurso em sentido estrito, ela permite, claro, esse efeito regressivo. Tudo bem? E aí nós temos o 197, que é o agravo em execução das decisões proferidas pelo juiz. Caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Tudo bem? E aí veja que é possível também que seja realizado esse juízo de retratação. Lembrando que o agravo de execução, ele atravessa já a fase de execução de pena. Então, nós temos uma lei especial que cuida só dos aspectos vinculados ao cumprimento da pena, que é a Lei de Execuções Penais. Tudo bem? Então, sobre o efeito regressivo, aliás, sobre o efeito diferido, vamos usar o outro nome também, nós encerramos por aqui. Agora, o outro efeito, efeito extensivo. O efeito extensivo, ele se vincula com o aspecto subjetivo. Como assim? Ora, dependendo do caso, eu vou estender os efeitos de um recurso interposto por A para também o coautor B, que não interpôs recurso. Então, eu vou acabar estendendo o alcance desse recurso. Então, veja, consiste na extensão benéfica dos efeitos do recurso ao réu que não recorreu, desde que a decisão esteja fundamentada em motivos de caráter objetivo. Esse, inclusive, é o teor do artigo 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Então, exemplo, eu tenho A e B condenados a uma pena de 6 anos de reclusão. A e B são coautores, maravilha? A interpôs uma apelação, sentença penal condenatória. Uma apelação pugnando pela absolvição. Fundamento do recurso da apelação de A: inexistência de crime.
inexistência de crime. Veja, gente, isso é aspecto objetivo do crime? Óbvio. Claro. Por quê? Porque está vinculado ao contexto criminoso descrito no tipo penal. Se B participou, não interessa, nós estamos discutindo aqui objetivamente. O crime ocorreu ou não ocorreu? O fato constitui crime ou não constitui crime? Então, veja que nesse caso, embora a apelação tenha sido proposta só por A, se a tese da inexistência contida na apelação de A for acolhida, ok? For acolhida, o que isso vai gerar para B? Porra, vai comunicar para B. Porque se o tribunal entender que, de fato, aquela narrativa ela não constitui crime, não teria como a gente absolver o A e o B ficar condenado. Não dá. Então, veja que nós vamos ter aqui um efeito extensivo, porque, ainda que B não tenha interposto o recurso, essa tese que foi acolhida por se tratar de caráter objetivo, ela vai ser estendida para esse coautor. Perfeito? Então, esse é o famoso efeito extensivo do recurso, muitas vezes também chamado de efeito subjetivo. Tudo bem? Outro efeito, efeito substitutivo. Perfeito? O último dos nossos efeitos. Bem, esse efeito aqui, ele é muito legal, ele é muito maneiro. Inclusive, ele recebe uma influência do Código de Processo Civil. É isso mesmo. O Código de Processo Civil, ele se aplica subsidiariamente ao nosso Código de Processo Penal. Então, veja que o efeito substitutivo, o que ele acarreta? Bom, quando o tribunal ele analisa uma apelação, por exemplo, e no nosso caso aqui, vamos pegar o recurso de A e B, e o tribunal absolve A, o que o tribunal está fazendo? Ora, ele está substituindo uma decisão de primeiro grau. Ok? Então, veja que esse é um dos principais efeitos dos recursos. Então, uma vez conhecido o recurso, o julgamento proferido pelo tribunal tem o condão de substituir a decisão recorrida naquilo que tiver sido objeto de impugnação, seja nas hipóteses de provimento, seja nas hipóteses de desprovimento. Onde que está isso? O nosso querido CPC de 2015, artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Claro, muitas vezes eu tenho uma apelação que não questiona uma sentença penal condenatória em sua inteireza. Eu tenho uma condenação e eu tenho uma apelação que vai questionar, exemplo, a dosimetria na segunda fase. Então, é algo muito específico. Então, o tribunal, quando ele acolhe a metodologia adequada de cálculo e modifica o cálculo da pena, ele está substituindo o cálculo que foi realizado pelo juízo de primeiro grau. Perfeito? Então, vejam que, com relação aos efeitos dos recursos, nós encerramos por aqui. Perfeito? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios dos recursos, tá? Também, rapidamente, para daí sim a gente começar a estudar os recursos em espécie. Tudo bem? O primeiro dos efeitos e princípios dos recursos é a voluntariedade, tá? Ele está lá no 574. Claro, eu só vou impugnar, só vou querer a revisão de uma decisão judicial se eu manifestar meu interesse. Então, veja que os recursos eles são voluntários, só recorre quem quer. Só se demonstra irresignado. O que é irresignado? Inconformado. Só se demonstra inconformismo no processo a partir do momento que você interpõe o respectivo recurso. Então, esse é o teor do 574. Quem tiver aí com o código em casa, corre lá no 574, vai fazer uma setinha e colocar princípio da voluntariedade. Então, veja, os recursos serão voluntários
regra, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz, tá? Da sentença que conceder HC, aqui temos uma remessa obrigatória, e da sentença que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Tudo bem? Então, veja aqui. Essa exceção, essas duas exceções que são trazidas pelo artigo 574, essas duas exceções ao princípio da voluntariedade são denominadas recurso de ofício ou reexame necessário, ok? O nome recurso de ofício não é o nome tecnicamente adequado. Por quê? Justamente porque ele não é voluntário. E uma das características do recurso é justamente a voluntariedade. Você começa conceituando o recurso como sendo uma manifestação voluntária. Então, o termo correto seria reexame necessário. Veja que esse reexame necessário, na verdade, ele vai funcionar como um plus para dar eficácia à decisão. Se eu tenho uma decisão em HC, uma decisão concessiva de HC, vejam vocês, ora, se não houver o reexame necessário, essa decisão não estará apta ainda a produzir efeitos. Então, veja, o reexame necessário, em verdade, tem natureza jurídica de condição de eficácia objetiva da decisão recorrida. Ou seja, para eu ter efeito nessa decisão, eu preciso que seja realizada essa remessa, esse reexame necessário. E aí, veja, e não de recurso propriamente dito, exatamente pela falta de voluntariedade. Trata-se de uma providência acauteladora diante de decisões que, por serem extremamente favoráveis à acusação ou à defesa, mostram-se potencialmente relevantes ao interesse público e, por isso, reclamam a devolução total da matéria ao juízo ad quem. Juízo ad quem, lembra? Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior. Então, veja, qual é o nome que você vai ter que lembrar? Bem, exceção ao princípio da voluntariedade, recurso de ofício, técnico melhor, termo técnico melhor, reexame necessário. Vai funcionar como esse reexame necessário? Como uma condição de eficácia objetiva da decisão recorrida, para que a sentença efetivamente comece a produzir efeitos, eu preciso dessa remessa necessária. Perfeito? E aí, pessoal, em razão disso, por isso o termo mais adequado seria reexame necessário. Temos, inclusive, a súmula 423 do STF, não transitada em julgado a sentença que houver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. Olha que péssimo, né? O próprio STF colocou recurso ex officio, remessa necessária. Mesma coisa, perfeito? O que essa súmula está dizendo? Olha, não vai ter trânsito em julgado enquanto não houver remessa necessária. Tudo bem? E aí, a partir de agora, a gente vai ver essas exceções rapidamente, perfeito? Então, a primeira exceção ao princípio da voluntariedade, decisão que concede o HC. Então, veja, né? Essa daqui não temos grandes problemas. Decisão concessiva é decisão que coloca na rua, é decisão que reconhece a ilegalidade da prisão. Essa decisão, ela deverá ser revista. Mas a segunda hipótese, que é uma das que mais são raras de serem cobradas, decisão de arquivamento ou absolvição em crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública. Então, nós temos uma lei especial e, dentro dessa lei especial, nós temos
trazida uma exceção ao princípio da voluntariedade. Artigo 7º, os juízes recorrerão de ofício. Olha isso, pô, que nome péssimo. Juiz interpor recurso? Como assim? Juiz está resignado? Não existe isso, né? Os juízes realizarão, né, um reexame de ofício, uma remessa necessária, sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito. Qual respectivo inquérito policial? Ora, o inquérito que estiver apurando crime contra a economia popular ou crime contra a saúde pública. Perfeito? Também é exceção ao princípio da voluntariedade, que eu trouxe aqui para vocês. Desdobramentos do inciso 2º, perfeito? Decisão que concede reabilitação criminal, artigo 746. Da decisão que conceder a reabilitação, haverá recurso de ofício. Olha o nome, de novo, né? Sempre, né? Remessa necessária. Remessa necessária. Reexame de ofício. Reexame de ofício. Maravilha? Então, essas são as 3 exceções que você deve guardar. Perfeito? Para além desse princípio, nós temos outro princípio, o querido princípio da disponibilidade dos recursos. Ora, se o recurso ele é voluntário, é óbvio que a parte legitimada ela pode dispor dessa faculdade processual que lhe é colocada, óbvio, né? Então, eu posso dispor do meu direito de recorrer, na medida em que o meu exercício do direito de recorrer, ele é voluntário. Então, nós costumamos dizer que ele é um reflexo, um corolário do princípio da voluntariedade. Tudo bem? Agora, nós temos algumas questões interessantes. Nós vimos, portanto, que quando o recurso é disponível, eu posso renunciar a ele, quando ainda eu não interpus o recurso, perfeito? E eu posso desistir dele. Ou seja, depois que eu interpus o recurso, eu quero largar a mão desse recurso. E aí eu vou operar a desistência. Essas são as 2 ferramentas que eu utilizo dentro do princípio da disponibilidade dos recursos. Agora, veja que interessante, tá? O Ministério Público, nós temos um artigo que diz o seguinte, que ele não pode desistir de recurso que ele interpôs. Então, veja, o Ministério Público, ele pode renunciar ao direito de recorrer. Então, eu tenho uma sentença penal condenatória, e aí o promotor, ele diz assim, olha, estou satisfeito com essa condenação. Arregaçou, arrebentou, não quero recorrer. Bom, ele renunciou. Ele dispôs do direito de recorrer que ele tinha. Tudo bem, ele pode fazer isso. Agora, uma vez interposto a apelação, o promotor ele não pode desistir. Esse é o teor do 576. Então, isso daqui acaba sendo uma mitigação, uma relativização do princípio da indisponibilidade. Perfeito? Então, veja, renúncia eu tenho antes da interposição do recurso, perfeito, nós vimos inclusive sobre ela, porque ela cuida de um fato impeditivo do direito de recorrer, lembra que são os requisitos objetivos de admissibilidade do recurso, e a desistência ela ocorre depois da interposição, e ela funciona como um fato extintivo do direito de recorrer. Nós já vimos sobre isso quando estudamos sobre os requisitos de admissibilidade recursais. Com essas considerações, eu encerro esse estudo do princípio da voluntariedade e da disponibilidade com vocês. Agora,
Próximo princípio, princípio da unirrecorribilidade, também chamado princípio da singularidade. Claro, se eu tenho uma decisão que é passível de recurso, se eu tenho uma decisão que é passível de irresignação, lembrando, irresignação vem de inconformismo. Veja, para cada decisão, eu tenho um recurso respectivo. Eu não posso, em nenhuma hipótese, interpor mais de um recurso para tratar da mesma decisão. Essa é a regra, 99,9% dos casos. Agora a gente vai ver que tem uma exceção. Então, veja, se a decisão ela é passível de impugnação, só tem um recurso para essa decisão. Não se admite mais de um recurso ao mesmo tempo da mesma decisão. Esse princípio ele é um desdobramento do pressuposto da adequação, que nós já estudamos. Entretanto, comporta exceções. Essa exceção, tá, são para os recursos especial e extraordinário. Então, nesses dois recursos, eu tenho uma decisão só, e não é redundância, né? Tem que colocar mesmo uma única decisão, coloquei aqui, eu vou poder ter a interposição simultânea ao mesmo tempo de dois recursos, que é o recurso extraordinário e o glorioso recurso especial. Veja, nós temos um gênero, que é o recurso extraordinário, perfeito? E esse recurso extraordinário ele pode ser um recurso especial e o recurso extraordinário propriamente dito, perfeito? Por que o gênero se chama recurso extraordinário? Porque os dois recursos, tanto o extraordinário quanto o especial, são recursos excepcionalmente, extraordinariamente previstos para a interposição no STJ e no STF. Então, a gente chama os dois do gênero extraordinário porque, a rigor, essa não é a regra. Recursos dos tribunais superiores, eles devem ser excepcionais, porque os tribunais superiores se prestam para a análise da interpretação de lei. STJ com relação à uniformização da lei infraconstitucional e o STF com base na uniformização da lei infraconstitucional com base na interpretação da Constituição Federal. Perfeito? Com relação a esses dois recursos, nós temos a previsão do artigo 26 da Lei 8.038, que é uma lei específica. Os recursos extraordinários especial, nos casos previstos na Constituição, claro, são recursos excepcionais, os dois possuem previsão constitucional. Serão interpostos no prazo comum, significa dizer que eu posso propor dentro de 15 dias os dois perante o presidente do tribunal recorrido em petições distintas. Então, o que está dizendo aqui? Bom, se for o caso, vai caber sim recurso extraordinário e recurso especial ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem rapidinho, só para vocês entenderem a dinâmica desses recursos. Então, suponhamos que eu tenho uma sentença, perfeito? E nessa sentença, eu tenho como discussão a tese, vamos supor aí, de uma reincidência. Então, o juiz, no cálculo da dosimetria da pena dele, na segunda fase, ele aumentou a pena mais 1/6, porque ele considerou como reincidente um fato anterior ao crime, que em verdade não é. Perfeito? Então, ele valorou isso na segunda fase, e isso, suponhamos que tenha aumentado, sei lá, 3 anos na pena do seu cliente, que acabou, por conta desses 3 anos, se somando aí com 6 anos, que caiu no regime fechado, que era 9 anos. Tudo bem? Se você derrubar essa reincidência, você derruba os 3 anos, você derruba os 9 anos, ele vai ficar com 6 anos e ele migra para o semiaberto. Olha o raciocínio, perfeito? Então, você, como advogado, quer derrubar essa reincidência que foi considerada na segunda fase. Perfeito? Veja, o seu cliente está no regime fechado, com base nesse cálculo.
Você interpôs a apelação. Suponhamos que a apelação, ela manteve a condenação de 9 anos. A gente vai ver que tem como recorrer. Você vai ficar puto, você é advogado, e vai entrar, ao mesmo tempo, com um recurso especial e um recurso extraordinário. Recurso especial no STJ, recurso extraordinário no STF. Qual vai ser o seu raciocínio que você vai usar? Bom, o STJ trabalha com uniformização de lei abaixo da Constituição, infraconstitucional, perfeito? Eu tenho um problema aqui de interpretação infraconstitucional? Tenho. Porque reincidência está no Código Penal, artigo 63. E é algo que gera um conflito de interpretação e que reflete na pena do seu cliente. Cabe recurso especial? Cabe recurso especial. Você tem os requisitos do recurso especial. Ao mesmo tempo, essa discussão da reincidência cabe em sede de recurso extraordinário? Cabe. Por quê? Porque esses 3 anos que resultaram para o seu cliente uma pena em regime fechado afeta a liberdade de locomoção dele. E liberdade de locomoção dele é direito fundamental. Então, isso também é, ao mesmo tempo, uma norma constitucional. Então, você tem uma questão de interpretação também aí da reincidência à luz do direito constitucional. Então, você tranquilamente também consegue, ao mesmo tempo, tratar dessas duas matérias. Tudo bem? Então, essa, na verdade, é a exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Tudo bem? Relaxa, não se preocupe, que a gente vai estudar depois sobre esses 2 recursos, especial e extraordinário, no tempo oportuno. Tudo bem? Só para a gente ter uma noção do que seria essa simultaneidade de recursos. Maravilha? Vamos encerrar por aqui essa parte da aula e daqui a pouco a gente continua.